Meus amados, meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Chico Chagas, da Assembleia de Deus, Pão da Vida, da cidade de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. Quero falar só para a crente que está enfrentando barreiras. Então eu vou falar para todos. Porque se você diz que é crente, nunca enfrentou dificuldades, nunca enfrentou muralhas, mares vermelhos, com certeza você não passou ainda pelo crivo do Senhor Jesus. Porque os servos de Deus vivem de vitória em vitória, de fé em fé, de glória em glória, glorificando, vencendo e caminhando, conquistando as terras para ocupar a Canaã, a terra que emana leite e mel. Oh glória! Quero falar para você, meu irmão, minha irmã, que está passando por dificuldades tremendas na sua vida, e quero começar falando de confiança. Você só vai conseguir vencer as barreiras da vida quando você realmente confiar. E eu digo confiar cegamente. Eu digo marchar para cima do problema, sem olhar as adversidades, sem pensar em derrota, pensar só na vitória, pensar só que o nosso Deus é um Deus que não perde nem empata, somente ganha. Glórias a Deus, aleluias. Eu quero ler aqui 1 Samuel capítulo 17, versículos de 37 a 50. Como é poderosa essa palavra do nosso Deus. Diz assim: Disse mais Davi: O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. E vestiu a Davi da sua própria armadura, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura, procurou em vão andar, pois não estava acostumado àquilo. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois não estou acostumado. E Davi tirou aquilo de sobre si. Então tomou na mão o seu cajado, escolheu do ribeiro 5 seixos lisos, ou seja, pedras, colocou no seu alforge, o alforge do pastor que trazia a saber no surrão, e tomando na mão a sua funda, foi-se chegando ao filisteu, quer dizer, foi marchando em direção ao filisteu. Se armou das pedras e foi em busca da luta. Vá prestando atenção no texto. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, tendo à sua frente o seu escudeiro. Quer dizer, o filisteu já trazia um auxiliar, né? Quando o filisteu olhou e viu a Davi, o desprezou, porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Davi não oferecia perigo para aquele guerreiro. Quem olhasse para aquele guerreiro via que ele era um homem de guerra, mas Davi não era, porque os servos de Deus é assim. Os servos de Deus nunca oferecem perigo, só que na hora de batalhar, são verdadeiros guerreiros invencíveis. Glórias a Deus, aleluia. Versículo 43. Disse o filisteu a Davi: Sou eu algum cão, para que tu venhas a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Venha a mim, e eu darei a tua carne às aves do céu e às feras do campo. Davi, porém, lhe respondeu, versículo 45. Tu vens a mim com espada, com lança, preste atenção, com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, eu irei te ferir, irei te tirar a cabeça, os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje, mesmo as aves do céu e as feras da terra, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. Aleluia! Versículo 47. E para que toda esta assembleia saiba que o Senhor salva, não com espada nem com lança, pois do Senhor é a batalha e ele vos entregará em nossas mãos. Quando o filisteu se levantou e veio chegando para se defrontar com Davi, este se apressou, correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. Você está vendo que Davi foi para cima, ele não ficou esperando. E Davi, metendo a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com a funda atirou, ferindo o filisteu na testa. A pedra se cravou na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com a funda e com a pedra, feriu e o matou, e não havia espada na mão de Davi. Oh glória! Ao ver a coragem aqui do Davi, daquele jovem tão novinho, que não oferecia perigo nenhum, enfrentando um homem com quase 3 metros de altura, ficamos impressionados com a coragem dele. Parece que ele não sabia o risco que corria, e na verdade não sabia mesmo. Sua fé era tão grande que não considerou o perigo que estava diante dele. Só pensava na grandeza do seu Deus. É isso que nós temos que fazer. Diante das dificuldades, não veja as dificuldades, veja a grandeza do teu Deus, do nosso Deus. Glória ao nome de Jesus. Sua motivação era defender o seu povo. Ele se motivava Davi.
Por isso, a sua ousadia e coragem foram maiores do que aquele gigante. Nós, amigos, irmãos, amados, enfrentamos muitos gigantes em nossas vidas. E como tem gigante? É um por dia. Aquela história, matando um leão por dia. Nós temos que matar um leão, um urso e um gigante todos os dias. E o que é um gigante? Um gigante em nossas vidas são as mais diversas situações. São problemas de saúde, são enfermidades, são casamentos que estão se desfacelando, situação econômica, desemprego. É tudo que você pode enfrentar de difícil se tornam gigantes em sua vida. Mas você não deve esquecer das vitórias que Deus lhe deu. A memória de Davi, em lembrar que Deus já tinha lhe dado livramentos de ursos e leões, quando ele estava ali para defender a sua família, porque defendendo o aprisco de sua família, as ovelhas de sua família, defendia os bens de sua família. A memória de Davi o ajudou naquele momento. Ele se lembrou das vezes que enfrentou ursos e leões para defender o rebanho de ovelhas de sua família. Para ele, um homem não seria nada comparado à ferocidade de um leão e à força de um urso. A mesma energia que o invadiu quando viu suas ovelhas sendo atacadas por um urso ou por um leão, voltou ao seu coração naquele momento, e com a força de Deus, ele pôde mais uma vez defender o seu povo. Se ele pensasse nos arranhões, nas mordidas que recebeu naqueles combates, certamente iria desanimar, mas não se importou com as cicatrizes que por acaso tivesse. Estava concentrado na vitória. Vencer era o seu único foco. Como Davi, meus amados irmãos, nós precisamos colecionar vitórias. Sempre lembrar as bênçãos que recebemos é um exercício que fortalece a nossa fé. Pare de lembrar e contar derrotas e problemas. Comece a falar das bênçãos que já recebeu do Senhor nosso Deus. E mais, você receberá bênçãos sem medidas, porque Deus gosta que você erga memoriais a Ele. Seu coração vai se encher de fé e coragem para enfrentar tudo e vencer a tudo. Você se lembra de alguma vitória que Deus te deu? Com certeza você se lembra. Eu me lembro de várias, de muitos livramentos que Deus deu à minha vida, à vida dos meus. Então seja você mesmo. Um grande perigo para os homens e mulheres de Deus é perder a sua identidade. Não ser verdadeiro. Copiar os que os outros fazem é um exemplo disso. Às vezes queremos mostrar algo que não somos e por isso caímos em grande perigo. Davi foi chamado para tomar precauções antes do combate. Queriam que usasse uma armadura de guerra, mas ele não sabia o que era aquilo. Ele era um guerreiro diferente. Ele tentou usar, mas viu que não adiantaria. Talvez se ele tivesse um espelho ali, poderia olhar e se achar até bonito com aquela armadura, mas não combinava com ele. Talvez Davi fosse tentado a se ver como um guerreiro do exército real. Talvez ele foi tentado a querer ser um soldado de Saul, mas na verdade ele era um soldado de Deus. Contudo, ele sabia que não era isso que ele era, pelo menos por enquanto. Um dia ele seria guerreiro do exército, rei, mas ainda não era a hora. Por isso Davi deixou aquela armadura para lá e foi revestido de sua confiança em Deus. O rei, os soldados, o povo, os irmãos de Davi e até o gigante olhavam para ele e o viam fraco. Porém Deus e o próprio Davi olhava para dentro de si mesmo e via uma grande fé, uma força enorme, capaz de vencer e transpor qualquer obstáculo, vencer qualquer barreira. Ao enfrentar o gigante, não cai na armadilha de vestir armaduras que não são suas, apenas para parecer grande ou um pouco maior do que os outros. Seja você mesmo. Pequeno ou fraco não importa. O que vale é o que está dentro do seu coração. Não se preocupe com o que os outros pensam de você, e sim com o que você sabe que realmente é na presença de Deus. Não se preocupe com o que os outros dizem com relação a você. O que importa é que Deus sabe o que está no seu coração, porque o nosso Deus é um que sonda o oculto, sonda o escondido e conhece o que está no seu coração. Se você tem se escondido atrás de algumas armaduras, saia. Pegue o seu cajado, o seu alfoge, a sua funda, recolha algumas pedras que simbolizam a fé e caminhe para a batalha. Confie somente em Deus. Davi não confiou no grande exército do rei Saul, até porque estava sendo afrontado, nem seus irmãos, para que o ajudassem naquela batalha. O tempo todo Davi só declarou palavras de fé em Deus. Ele dizia que o Senhor te entregará nas minhas mãos, e não por sua força venceria o gigante. Sua confiança em Deus é tão grande que foi desarmado, pois não havia espada na mão de Davi. Muitos cristãos pedem a Deus uma bênção e ao alcançarem um pouco de prosperidade começam a ficar arrogantes, se achando sabidos demais. Isto é um engano, não podemos confiar em nós mesmos, porque aí o engano e a soberba precedem a queda. Um gigante terrível que tem derrubado muitos servos de Deus é o orgulho. Foi por ser orgulhoso que Satanás caiu do céu. Veja Isaías 14:12. Para enfrentar os gigantes da vida, precisamos saber que não estamos sozinhos e que o nosso Deus é maior do que tudo. Se formos para a guerra confiando apenas em nossos recursos e capacidade, voltamos derrotados e decepcionados. Se lutarmos com esperança em Deus, sempre seremos vencedores. Você tem confiado em Deus
ou em sua capacidade. Confie em Deus, crente. Melhor do que a sua autoconfiança é a confiança em Deus. Você pode vencer todos os gigantes da vida se colocar diante de Deus. Os gigantes se levantam diante de você, vão continuar se levantando, mas se levantam para caírem quando você os enfrentar com a sua fraqueza, mas com o poder do seu Deus, colocando sempre o seu Deus diante das dificuldades de sua vida. Não se esqueça, as bênçãos que você tem recebido de Deus, elas preparam uma escada para te levar ao pódio do sucesso. Receber vitórias, uma de cada vez, com calma, com fé, com esperança e com a certeza de que Deus colocará em sua mão o troféu de cada vitória. Glórias a Deus. Também seja autêntico. Reconheça seus limites e capacidades. Não copie os outros. Faça o que Deus colocar em seu coração, mesmo que ninguém entenda. Além disso, tome cuidado com excessos de autoconfiança e o erro de colocar sua esperança nos outros para não se decepcionar. Não caia na tentação de fazer o que as pessoas querem que você faça. Cumpra somente a vontade de Deus para vencer os gigantes que se puserem diante de você. Primeiro, lembre-se das vitórias já alcançadas em Cristo Jesus. Segundo, seja você mesmo diante de Deus. E terceiro, confie somente no Senhor e você só vai contar vitórias em sua vida. Fica na paz, porque todos nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Glória a Deus, aleluias.